Olá, gente. Estamos aqui no canal Outro Livro com mais uma conversa sobre poesia. Aqui no canal a gente tem algumas playlists, narrativa, de estudos, literaturas africanas, poesia. E a ideia do canal Outro Livro é ser um espaço de interlocução, né, de reflexão sobre processos criativos. A gente vem aqui numa sequência de livros de poesia mais recentemente, o que eu acho muito mais difícil. Eu acho mais difícil conversar sobre poesia do que sobre prosa. Aí a gente entrevistou recentemente a Luá CI, o Alex Simões, o Ricardo Aleixo, a Prisca Agostoni, e hoje temos aqui o nosso convidado, Paulo Scott. Seja muito bem-vindo, Paulo. Como é que você está? Obrigado, Ricardo. Tudo bem, tudo tranquilo. Maravilha. A gente vai falar do Luz dos Monstros, aqui do Paulo Scott, saiu pela editora Aboio, na coleção Sargasso. É um livro de poesia de 2022 e tem 120 páginas. Maravilha. O Paulo Scott nasceu em Porto Alegre em 66. Ele mora em São Paulo e é autor, dentre outros, do livro de contos Ainda Orangotangos, dos romances Marrom e Amarelo, que eu tenho aqui comigo, o Habitante Irreal, do livro de poesia Luz dos Monstros e da dramaturgia Crucial 2.1. Os textos do Paulo estão publicados em Portugal, em França, Inglaterra, Croácia, Alemanha, Rússia, países árabes, Argentina, México, Estados Unidos e China. O Crucial 2.1 acabou de sair, né, Paulo? Uhum. Acabou de Algo sair. recente, né? Bem... Saiu em junho, julho. Ah, tá. Eu vi, acho que esses dias, uma postagem sobre ele e achei que fosse mais recente ainda. Mas Uhum. maravilha, vamos falar de poesia, então. Né? A ideia de poesia enquanto uma linguagem de reflexão, de desaceleração, diferente da prosa, né? Porque, inclusive, quando eu conversei com o Paulo, eu perguntei para ele, olha, vamos falar sobre o Luz dos Monstros. E você me respondeu, Paulo, que se fosse para falar da prosa, talvez você já não tivesse mais espaço, já tivesse cansado de falar da tua produção de narrativas, mas como era de poesia, você topava a conversa. E eu queria começar te perguntando, então, sobre isso, né? Como é que você vê no seu percurso esse manejo de escritas que vão de uma prosa tão objetiva como essa que eu li aqui no Marrom e Amarelo, uma linguagem que parece até querer dizer tudo, né? E a linguagem poética, que, ao menos desse livro, que é aquele que eu conheço, que é tão distante daquilo que é resumível, né? Daquilo que é parafraseável, né? Em um tema, por exemplo, né? Então, como é que você vê esse manejo de diferentes linguagens no teu percurso de escrita? E como é que o Luz dos Monstros se encaixa nisso aí? Bom, Ricardo, mais uma vez, né, obrigado pelo convite. É bom esclarecer que eu eu estou devendo três livros e eu parei esse ano para tentar terminar a redação do Direito Brasileiro Antifascista, que deveria ter sido lançado ano passado. Então, eu acabei meio atrapalhado nesse segundo semestre e, de fato, eu recusei, acho que entre oito ou nove participações nesse semestre, porque eu preciso objetivar essa gestão do tempo aí. Acontece que, para falar de poesia, para mim, não é que eu esteja cansado de falar de prosa, mas poesia para mim é sempre prioridade. Eu sou um leitor de poesia, escrevo poesia quase todos os dias, nem que seja um pequeno verso. E, e a prosa, nesse momento, ela conflita, né, com a preciosidade do tempo que eu preciso, né, para terminar a escrita desse livro, pelo menos. Então, justificando dessa maneira. Eu não penso muito, sabe, nesse trânsito entre prosa e, e poesia.
para mim está tudo mais ou menos combinado assim na minha cabeça. Eu não penso muito assim no apartamento dessas dicções, sabe? Na separação dessas dicções. E nem penso assim também muito assim o que é próprio de uma escrita poética e o que é próprio de uma escrita de prosa ou até mesmo do ensaio. Claro que quando se trata de ensaio, e repito aqui, né, no momento eu estou dedicado à escrita desse livro Direito ao Antifascismo, né, que é um livro de ensaio, embora muitas das fundamentações teóricas elas acabam relacionando não doutrina jurídica, não doutrina europeia, mas poesia brasileira contemporânea, né? É um livro que que me puxa, né, Ricardo, para uma dicção que eu já tive muito bem consolidada, que é uma dicção profissional jurídica e uma dicção acadêmico-jurídica, né? Então, te confesso que o retrabalhar a dicção, né, para chegar num livro acessível, mesmo citando um monte de poesia, vários versos de autoras e autores contemporâneos, eu preciso dar uma retrabalhada, porque eu sinto que pesa muito ainda, né, o que eu construí para mim mesmo dentro dessa chave da dicção acadêmica. E eu acabo me tornando demasiadamente pesado, né, com um vocabulário demasiadamente pesado para poder ter uma interlocução que eu acho que eu consigo razoavelmente com, por exemplo, meus livros de prosa, né? Bem, na poesia, o que eu te diria é que o que eu entrego, de alguma maneira, é uma solução de trabalho, é um trabalho em que eu praticamente não articulo concessões. Eu imagino que a minha poesia e a escrita, embora eu não fique pensando, estou fazendo poesia, né? Quando eu começo a, a editar, né? A formular, a retrabalhar aquilo que eu vou rotular como poesia, eu entro numa chave muito de realização, sabe? De uma busca que se afirma como assim, encontrar a minha voz, sabe? Embora se possa dizer que a minha prosa é uma prosa fácil de detectar, né? A minha dicção é uma dicção fácil de detectar, eu imagino que na poesia eu solte os bichos de uma maneira que o que eu persigo exclusivamente é a coerência, sabe? Do que é a minha voz como poeta. E eu acho que na poesia eu não tenho essa preocupação que eu estou tendo com o livro de ensaio, que é de ser acessível, sabe? Que é de aderir, sabe, na expectativa das pessoas, sabe, na biografia das pessoas que vão me ler, ou, digamos, até mesmo no pacto e no engajamento de retornos de leitoras e leitoras que eu já tenho, entende? Que de alguma forma manifestaram, sabe, o que na minha escrita lhes toca, lhes chama atenção, não é? O que é detectado na sua perspectiva, né? O que é detectado como algum valor na sua perspectiva. Não, eu fico realmente preocupado com esse manejo, sabe, da sonoridade, dos ritmos, das palavras, dos temas. E eu acho que o Luz dos Monstros, ele é eu entrego, de alguma maneira, uma ruptura estética que está justamente na organização, né, dos poemas do primeiro bloco. Depois tem dois poemas em prosa que estão no meio do livro. E tem o último grande poema, que pega várias páginas do livro, que seria propriamente Luz dos Monstros, que tem uma estética bem hermética, né? Então, eu imagino que esse livro tem, no seu primeiro bloco, uma organização de formatação mesmo, sabe? De acomodação dos versos, que eu nunca tinha experimentado dessa maneira, nunca em toda a minha vida. Então, isso é uma coisa nova. E também nunca organizei um livro pautado dentro de um eixo específico, assim, sabe? Mais coeso.
Eu posso dizer que o Garopaba Monstro Tubarão tinha essa perspectiva, mas o que eu entrego ali não é exatamente, sabe, um arco de diálogos e leituras, né, da minha experiência de estar em Santa Catarina, morando em Garopaba, pegando a BR-100 e 101, né, diariamente, praticamente, para ir trabalhar em Tubarão, em Santa Catarina, né? Porque eu estava dando aula em Tubarão, que é uma cidade do interior de Santa Catarina. Não, sabe? O Luz dos Monstros, ele vai numa direção muito pontual, que é, digamos assim, que me possibilita afirmá-lo como o livro dos relacionamentos sobreviventes, das relações sobreviventes, de alguma forma, o livro da sobrevivência, mas não é só da pandemia. Claro que, por exemplo, esse quarto bloco do livro é totalmente pandemia, né? Mas vem de uma reflexão, né, sobre o que é esse curso das amizades, né, Ricardo? Do amor, né, do envolvimento com as pessoas, né, você sair do seu egoísmo, né, sair da sua aventura, sair da sua jornada para se conectar com as outras pessoas. De alguma maneira, é um diálogo, eu imagino, com a meia-idade de um homem que já passou dos 50 e ainda se sente estrangeiro, né, dentro do próprio corpo, dentro da própria vida, porque a vida, de alguma maneira, vai sempre se renovando, né, e nos atribuindo dúvidas, né? Você pode rejeitá-las ou você pode assumi-las, dizendo de alguma maneira, dizendo racionalmente para você mesmo, embora, né, o que eu entregue aí é uma dicção de arte, né, dizendo racionalmente para você mesmo que você não está preparado para, né, as surpresas Uhum, reincidentes, né, repetidas da vida. uhum. Pois é, você sabe que aqui a gente começou o canal tem um ano e pouquinho, e então muito da produção sobre a qual eu tenho conversado aqui com os autores e as autoras é uma produção do período pandêmico, né, de certo modo, assim. Então, essa estética, essa situação até espiritual, a gente pode dizer, está muito presente nas conversas aqui. Eu senti isso muito no Luz dos Monstros e confesso que senti também, assim, uma opacidade, né? Uma dificuldade de entrar nos poemas e, claro, né? Isso tem a ver com o que você traz aí de uma ideia de poesia enquanto ruptura estética, enquanto coerência da sua própria voz, e eu acho que é um pouco também a forma pela qual eu vejo a poesia, ainda que no meu percurso de poeta isso tenha mudado um pouco mais recentemente, mas o meu início é muito nesse sentido, eu acho muito parecido até com o Luz dos Monstros. E poesia, Paulo, assim, eu gosto de ler na cama. Então, assim, eu tenho até uma anedota. Eu peguei o seu livro recentemente aí para ler e fui deitar na cama. Minha companheira falou: "Você vai deitar para ler e tal?" Eu falei, assim, eu gosto de ler poesia deitado, porque para mim poesia é esse espaço de reflexão que, né, combina com o sono, combina com o sonho, né? As outras perguntas que eu ia te fazer a esse respeito, você já me respondeu aqui, que são justamente sobre essa diferença ou não da poesia em relação à prosa, né? É, eu disse da minha dificuldade de entrar no teu livro, por quê? Porque tem ali tanto essa linguagem mais hermética, mas em outros momentos parece que a gente está diante de, por exemplo, cartas de amor, né? O que também é muito inseguro, porque fica nessa faixa da interpretação, né? Talvez você pudesse recuperar, talvez, a sua memória de escrita, né, desse Luz dos Monstros, seu processo criativo, trazer alguma coisa desses bastidores aqui para gente. Pois bem, Ricardo, é muito difícil para mim recuperar, sabe, a trajetória de um processo de escrita,
porque vivendo de alguma maneira integralmente para a literatura, como eu vivo, aos 40 anos eu vendi minha parte no escritório de advocacia, pedi licença e depois, 6 meses depois, me desliguei definitivamente da PUC, né, onde eu era professor de Direito Econômico e Uhum. Tributário. Hoje eu estou com 56, né, vou fazer 57 daqui a menos de um mês. Eu não fico imaginando muito assim, sabe? Porque é um processo permanente na minha vida. Eu não tenho essa relação, sabe, de cheguei do trabalho, vou escrever, né? Eu só escrevo. Quer dizer, esse escrever é sobretudo ler, né? Ler poesia, ler outras coisas. Mas eu imagino que eu posso te dizer que esse livro ele é um processo que não se esgota, né? No texto, você vê que essa capa aqui é uma capa do Fábio Zimbres, que ela é um fundo branco, ela tem essa coisa da luz, tem essa organização de uma figura que você não identifica, tem essa vibração, né, na construção da cabeça, dos membros, né, enfim, do tronco, das pernas, e tem toda essa fonte aqui também. Então está tudo organizado dentro de um pacote, de uma inquietação estética que eu imagino não deixa de dialogar, e te agradeço a sua observação com relação à sua trajetória, não deixa de observar, meu caro, um, a, um desconforto que ocupava a escrita da poesia para mim, assim, eu escrevo poesia desde que eu me lembro, desde os 12 anos, tá? Mas eu comecei a escrever assim mais em quantidade, mais a partir dos meus 15, 14. E eu lembro que eu tinha essa coisa do ruído, sabe? Do encaixe, do verbo não bater no outro, sabe? Isso sugerido. Mas já estava sinalizado lá. E o meu primeiro livro, que é uma compilação do que eu escrevi entre os 15 e os 30 anos, o meu primeiro livro, que é o Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar o Sofrimento dos Monstros, é um livro que, pelo menos 40% dele ali já sinaliza, sabe, Ricardo, para a poesia que eu passei a construir ali no A Timidez do Monstro e que está colocada até hoje, né, com algumas nuances, enfim. Então, esse é um processo meio permanente de aproximação e rejeição com a palavra, com as sonoridades, né? Que é quase uma terapia, assim, sabe? Buscando, é quase uma clínica, uma autoclínica que vem de uma dificuldade minha, pessoal, né? Da trajetória de um homem que até os 11 anos era uma criança extremamente gaga, não conseguia falar muito pouco, e que por ah, luminosidade da minha mãe, né, ela entendeu que eu precisava de terapia, me colocou numa terapia, o que me ajudou bastante, né, a destravar, enfim. Até hoje eu fico bastante gago, mas eu tenho sabe, esse salto, né, esse desencaixe, sabe, que opera dentro da minha cabeça, né, que é um desencaixe que é, ao mesmo tempo, remédio, né, e sequela, né, de um pressionamento psicológico a que fui submetido, ou enfim, uma sensibilidade minha, que me colocou nesse curso, né, da gagueira. Então, eu imagino que eu me aferro, eu me aproximo muito, me mantenho geminado nessa estranheza. E eu imagino que Luz dos Monstros, de alguma maneira, ele é mais hermético do que o Garopaba Monstro Tubarão foi. E é o meu penúltimo livro antes desse, sabe? Então, eu te diria que o hermetismo, né, esse pop hermético, né, que as pessoas falam da minha poesia, ele tá bem acentuado em alguns momentos desse livro. E essa coisa do não abrir as portas para a pessoa entrar, né, que é essa chave meio vinho chileno, né, eu não tenho essa coisa, pelo contrário, eu fico tentando não, claro que em alguns momentos eu sou o vinho chileno, sabe?
porque a poesia vinho chileno, ela, poxa, ela é uma poesia muito poderosa, né? Muito poderosa. E que, de certa forma, eu me pergunto se não é só apenas esse não querer fazer, entendeu? Meio infantil. Talvez seja, Ricardo, um não conseguir fazer, sabe? Porque não consigo organizar, não consigo justificar, sabe, o transcorrer do meu tempo, tentando alcançar uma coisa que para mim não é exatamente próximo, né, da minha inclinação estética e de certa forma não se justifica também, sabe? Porque eu preciso pegar essa pazinha e ficar cavando no meu lugar, sabe? Porque essa coisa é muito. Cara, falando francamente, assim, sabe, você me perdoe o momento vaidade Paulo Scott, tá? Mas se tem uma coisa, assim, que me contempla, sabe, ahn, na minha vaidade de escritor, é isso que as pessoas dizem, sabe? No Brasil e fora do Brasil. Ah, quando você está lendo um Paulo Scott, você reconhece que está lendo um Paulo Scott, né? Sobretudo na poesia. Se na prosa isso é verdade, na poesia é muito assim, sabe? Porque tem uma busca, tem um cavar nesse mesmo lugar, né? Quanto mais você cava, mais o solo se torna duro, né? E mais cansaço você tem, porque é um contínuo, né? Como a própria vida, né? Os anos são esse cavar, né? A sua musculatura diminui, né? Sua visão diminui, sua audição diminui, sua resistência diminui, né? Ah, e você continua encontrando sentido nesse cavar. Então, eu te diria que Luz dos Monstros é o último momento organizado, processado, racionalizado na perspectiva da edição desse cavar. Uhum. Pois é, eu percebi que você tem vários títulos com a presença dessa imagem do monstro, né? Essa ideia da monstruosidade. E isso está um pouco até na estrutura do Luz dos Monstros, né? Pois na estrutura você traz ali um prólogo que dura 80 e tantas páginas, né? Então, assim, isso é monstruoso, de certo modo, né? Assim como colocar essa brincadeira de colocar o livro 2 e o livro 3 em uma página. Então, a própria organização do Luz dos Monstros me parece monstruosa nesse sentido. Talvez você pudesse falar um pouco sobre essa ideia do monstro que é recorrente, então, nos seus títulos, pelo menos, né? Bom, histórias curtas para domesticar as paixões dos anjos, atenuar os sofrimentos dos monstros. Meu livro de estreia, como eu disse, né? Digamos assim, um resgate da história, né? Porque esse livro ele tem, eu lanço ele com 34 anos, eu acho, e isso foi uma grande amiga minha que me disse, cara, essa coisa que você tem de não querer mostrar em publicação a sua poesia é muito infantil, Paulo Scott. Você fica achando que você vai morrer e as pessoas vão abrir o seu baú e vão dizer, poxa, nós tínhamos um grande poeta. A ponto de, infantilmente, Ricardo, eu recusar dois convites de duas revistas de cultura importantes do Sul, né? Lá, Aham. lá do Sul, porque o pessoal assim, não, a minha falar da minha poesia não está à altura, sabe, do meu processo de escrita, sabe, tipo de infantilidade eu tive ali, né, entre o trânsito dos 20 aos 30 anos. E eu te diria que depois vem o Atmilhas do Monstro, né, que é o meu livrinho preferido por todos os desastres que envolvem esse livro, né? Depois tem os outros, né? E chega ao Luz dos Monstros. Luz dos Monstros seria o celular, né? Essa vida, né? Absorvida, sabe? Pela esponja que chamamos de internet, celular, smartphone, etc. Mas não é só isso, né? Evidentemente que a leitura revela que não é. Eu te diria que a ideia do monstro, ela surge por muitas razões, meu caro, sabe? Ser alguém num bairro de periferia, um bairro pobre de Porto Alegre, e violento, que gostava de poesia, sabe? Que tinha sensibilidade para a poesia.
eu só fui perder a vergonha de me dizer poeta quando num evento em Porto Alegre, na reitoria, no salão da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu vi o Leminski falar. Ali eu disse, puta, ali eu perdi a vergonha de dizer que eu era poeta, sabe? Isso nos anos 80, né? Então, 1980. Então, eu digo com tranquilidade, assim, sabe? Eu tenho essa dificuldade, lembro dessa dificuldade de me afirmar como alguém que gostava de poesia, né? Ser taxado como fraco, sei lá o quê, né? Tem essa coisa da arte, né? Numa vida que tem que ser produtiva. Eu me achava muito, sempre me achei muito amaldiçoado, né? Por não conseguir me livrar da poesia. Posso te contar uma coisa interessante? Durante os 2 anos de, de disciplinas obrigatórias do meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado em Direito na Federal do Rio Grande do Sul, em Direito Público, que eram 4 anos o mestrado, né? Hoje você vê que um doutorado é 4 anos, né? E era um mestrado muito difícil, porque o volume de bibliografia estrangeira, de línguas que eu não falava, era muito grande, né? E eu tive que me virar ali. E eu, de alguma maneira, eu me proibi de ler e de escrever poesia durante 2 anos. Claro que isso se deve ao processo do mestrado, né? Que foi muito, muito forte, assim, um processo muito difícil, mas eu adoeci por parar de ler poesia, sabe? E de escrever Hum, poesia. Eu tenho consciência que eu adoeci por causa disso. Então você fica pensando, pô, você é um advogado, professor da PUC, advogado de empresa, e você não consegue se desconectar da poesia, sabe? Isso me parecia meio uma maldição, assim, né, que eu tenho em mim. Eu não consigo me livrar da poesia, Ricardo, não consigo, né? Talvez hoje que eu parei, já há alguns anos, né, já mais de uma década que eu parei para, entre aspas, né, sempre dizendo, viver de literatura, ou para a literatura, talvez a poesia tenha se tornado menos essencial, né, do que o ritmo que eu tinha como advogado, acadêmico, profissional antes. E a questão do monstro, então, está nesse processo mesmo, né, dessa sensibilidade, né, que ofende as pessoas, né, desse encantamento que ofende as pessoas, né, que fazem parte dessa dimensão maquínica, né, da existência civilizatória, urbana, enfim, capitalista, medrosa, fascista, que todos nós temos medo, né, e todos nós, em algum momento, temos falas, né, e atitudes fascistas, né, somos parte de uma cadeia de opressão, né? Você negar isso dizendo, eu sou poeta, eu sou iluminada, uhum, iluminado, isso é não conhecer a si mesma, a si mesmo, né? Nós somos parte, né, dessa máquina, pro bem, pro mal, né, maligna, uhum. né, da sobrevivência, enfim. Então, o monstro, mas eu tô te dando aqui uma explicação só, né? Tem outras. Pois é, porque tem a coisa da estrutura do livro também, né? Que eu estava pensando aqui como uma estrutura monstruosa também, mas que também tem um riso, né, Paulo? Assim, tem um riso ali, você colocar um prólogo desse tamanho, ou seja, intitular uma seção do livro, né, enquanto prólogo, né? Ou tratar como livro um poema em prosa, né? Ou dois poemas em prosa. Então tem um riso aqui também, né? Ou não? Meu caro, eu vou te confessar que eu nunca tinha percebido, e eu acredito que poesia é a leitura, Ricardo. Tenho convicção disso, tá? Os poetas são grandes porque as leitoras e os leitores que eles encontram são grandes, né? Os raros e poucas leitoras que encontram, né? Mas Uhum, isso funda um país, isso funda uma dicção, isso funda um futuro, sabe? Essa magia está no olhar de quem lê. Eu não tinha me dado conta que Luz dos Monstros é o meu poema mais monstruoso pela estética, pela dicção, pela organização, né?
pela síntese, né, como diz o Deleuze, é o Deleuze, né, pela síntese disjuntiva, né, você não Aham, consegue, né, desvencilhar nenhum daqueles blocos ali, né, que fazem parte do grande poema, né? Você não consegue desvencilhar nenhum deles para ter lógica o poema, mas eles estão o tempo todo se desjuntando, né? E com certeza, meu caro, eu não tinha me dado conta. Muito obrigado por isso. tem uma coisa, né, que aparece nos seus poemas, que é uma espécie de estética da destinação, né? No meu Hum, entender, aí voltando à ideia de leitura, né, parece dar conta da relação humana, né, que, de certo modo, com embaçamentos ali naquele período de escrita agora, né? Então tem uma espécie de destinação, tem um você, um tu ali que são muito constantes em muitos dos poemas e que, ao menos para quem lê, parece trazer o poema para a esfera da comunicação, ainda que opaca também, né? Porque muitas vezes na dimensão da falta, né? Um você e um tu não presentes, talvez. Como é que é para você equilibrar essa questão da comunicação com a quebra, né? Tem um verso lá que é o fogo da associação e o fogo da quebra, né? O fogo da associação, eu estou pensando aqui nessa dimensão comunicativa da linguagem, e o fogo da quebra, a ideia da beleza do difícil, da opacidade. Como é que você equilibra isso e como é que surgiu essa ideia de destinação nos poemas? Esse você e esse tu tão presentes em muitos dos poemas aqui. brilhante, brilhante. Pergunta maravilhosa. Que me oportuniza dizer, meu caro, que na minha cabeça os blocos e o poema Luz dos Monstros se organiza a partir de um eixo principal, protagonista, que é o horário em que os poemas foram postados no Twitter. Para mim, o poema é aquilo ali, sabe? O dia e o horário que eles foram postados, né? Aquele dia o Paulo Scott estava postando um poema a tal hora da madrugada, no meio da tarde, início da noite. Uhum, E essa luz, né, dos monstros, no caso desse poema específico, né, que é o principal poema do livro, é esse tu, né, que você pergunta, esse tu é o Twitter, né? Essa luz é o Twitter, né? O universo, essa subjetividade inalcançável, né, que para nossa imediatez, né, se resume ao postar textos, né, dentro de um formato limitado de quantidade de textos, né, de formatação também, num veículo que é o resumo, né, dessa absorção, desse envolver, né, estético e suicidário, né, suicida, que é, de certa forma, você passar horas vinculado como produto, como consumidor, mas, sobretudo, como matéria-prima, né, de um projeto empresarial, que é o mais, ou de projetos empresariais, que é mais ou menos que se resume a nossa vida, né, de artistas, digamos assim, né, de caso de escritores, né, que não podem ficar longe para existir das redes sociais, das buscas, né, da alimentação de conteúdo. A gente está fazendo uma coisa bonita, pelo menos para mim, assim, enriquecedora, que é poder dialogar, né, com uma leitura feita por um poeta importante no Brasil, um poeta contemporâneo, né, que é você num espaço tão precioso, mas o que nós dois, para mim, né, um momento muito precioso, tanto que eu não titubeei em lhe dizer aceito, né? Depois a gente viu a data dessa conversa. A gente está gerando conteúdo, né, para uma empresa. exatamente. Esse é um paradoxo que me incomoda sempre aqui, mas é o que Não tem a saída, gente né? vai cavar esse buraco dentro desse espaço, né, Não. multinacional aí de riqueza. Tem uma coisa, né, que assim,
eu não sei se você pensa a tua poesia em relação aos seus pares, se você pensa a sua poesia dentro do que se tem produzido em termos de poesia no Brasil, pelo menos. Porque, por exemplo, tem dois poemas, um da página 57, o da página 79. Os poemas não têm título, pelo menos nesse, né? Acho que aqui o livro inteiro, nos quais você faz uma espécie de poética, você faz uma discussão com outras poéticas, né? No da página 57, por exemplo, tem uma crítica à poesia rebuscada. No da página 79 tem uma crítica à institucionalidade do poeta, o poeta cachê, o poeta clichê, o poeta cacique. Como é que você pensa a sua poesia em relação à produção poética, assim, contemporânea? Meu caro, eu já disse aqui, né, eu sou um leitor de poesia, lhe digo sem hesitação, do alto dos meus 57, porque faço daqui a alguns poucos dias 57 anos, eu não tenho dúvida em dizer que a poesia me sustenta, Ricardo. Sabe assim, sabe, você já fez tanta coisa na sua vida, sabe, já se frustrou tanto com buscas que não aconteceram, mas algumas aconteceram, você chegou a algum lugar, sua vida faz algum sentido, você já fez loucuras, né? Você já fez, enfim, já correu riscos, né? Se bem que numa vida burguesa é difícil falar em riscos, né? Mas riscos sempre há, mas enfim, nem todos os anos da minha vida foram dentro de um conforto burguês, digamos assim, né? Porque vem de uma família muito pobre, né? Vi meus pais trabalhando, fazendo concurso e ascendendo financeiramente, né? E eles me deram as melhores condições depois de uma certa idade. Mas eu lhe digo que esse curso, né? Ele me coloca num lugar de escrita de poesia muito específico, assim, eu estou dialogando o tempo todo comigo mesmo, Ricardo, tá? Eu leio muita poesia e eu só gasto meu dinheiro em poesia, porque eu estou num lugar hoje, né, já tiozinho, velhinho, que eu ganho os livros que eu quiser de qualquer editora, basta eu pedir, né? Então, eu eu posso pedir os livros, né? Mas de poesia eu faço questão de comprar, sabe? Faço questão de comprar, né? Porque eu devo muito à poesia, sabe? Mas essa condição de leitor, ela não necessariamente dialoga, sabe? Interage com a escrita da poesia, sabe? Essa escrita da poesia é uma espécie de um retorno que eu estou dando a partir das minhas lentes quebradas, opacas, né? Arranhadas, né? Ao é um diálogo, né, com o Paulo Scott, escritor, né, que permanece encantado com os poemas da poesia contemporânea, com os clássicos, né? Eu acabo muito priorizando o contemporâneo, né, Ricardo? Porque eu tenho essa ânsia, né, de entender o meu momento o contemporâneo, então eu meio que vampirizo, né? Eu faço uma leitura vampira da produção das poetas e poetas contemporâneos, assim, porque eu realmente estou muito conectado em quem tem 20 e poucos anos, por exemplo, assim, né? Uhum, As pessoas dizem, Paulo, como você é generoso. Não sei não se é generosidade. Eu posso apresentar isso como egoísmo, sabe? Eu tenho pouco tempo da minha vida, destino ele majoritariamente para leitura, e boa parte desse tempo da leitura é para leitura de poesia, porque essa poesia do poetinha lá do interior de 18 anos que me manda o link, não sei o quê, ou que eu compro o livro numa livraria, que eu vou catando, por exemplo, ali na Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, você tem um acervo muito bom de poesia, né? Ali chega muita coisa legal, né? Eu posso, eu posso citar outras livrarias, né, que tem um acervo de poesia muito bom, né? Mas eu, enfim, sempre cito porque é o bairro onde eu morava, né? Eu sou do Maitá, Botafogo ali, Jardim Botânico, né? E então eu quando vou ao Rio eu sempre passo na travessa de Botafogo ali do lado da estação do metrô, porque ele tem um acervo de poesia e ali eu vou descobrindo muita coisa nova. Eu faço isso em outros lugares, tá? Mas ali é meio religioso para mim.
Então, eu te diria que esse Paulo Scott, ele está dialogando consigo mesmo. Eu tenho pavor, eu tenho pesadelos com a possibilidade de um dia eu me tornar um escritor, um poeta crachá, Ricardo. Entende? Esse poeta, esse prosador que diz, eu sou da editora tal, Uhum, sabe? Me respeitem, eu tenho tantos prêmios, entende? Me respeitem, eu fui perfil, sabe, de página inteira no Globo, no Guardian, sabe? Cara, não, mano, sabe? Eu sou poeta porque o acontecer do ler outras pessoas e do escrever à mão ou na tela, na luz dos monstros, né? Que é os nossos tablets, são os nossos como PCs, né? Computadores, os nossos celulares, né? Isso faz sentido para mim. Não, eu não, essa coisa do altar, sabe? O autor ou o poeta sindicalizado, sabe, que fica nesse jogo da política, sabe? Eu tenho esse meu livro que é ah, o ano que eu vi de literatura. Tem uma crítica forte ali a esse glamour literário num país onde as pessoas não leem, sabe? Onde as pessoas são assassinadas por não conseguirem ter um letramento de enfrentamento de uma autoridade, sabe? Policial que bota ela contra a parede e as pessoas já são pela cor da pele, pela sua, pelo seu gênero, pela sua estética, sabe? Condenadas à morte instantânea ali pelo Estado, né? Pela criminalidade periférica, miliciana, etc. Né? Então, não me sinto à vontade de falar em glamour, sabe? Me botar assim, sabe? Ostentar. Claro que a gente precisa criar imagens em torno da nossa carreira, da nossa subjetividade, para chamar a atenção das pessoas, entende? Mas essa ostentação, ela tem que ter uma consciência de que isso aqui é uma pura mentira, né? Não dá para falar, eu fui no programa tal, eu aconteci, eu fui para falar na embaixada do país tal, não sei o quê, sabe? Como eu já fiz algumas vezes, colocar isso de uma maneira ostentatória, porque isso é ridículo, né? Mas, claro, a nossa vaidade vai nos canalizando, né? E, poxa, se você é poeta e não é vaidosa, não é vaidoso, você já tem um problema aí, porque poetas, né, têm essa licença existencial, né, para construir coisas muito relevantes a partir de uma vaidade, sabe? De um lugar que as outras escritas talvez não tenham, né? E esse é o encanto da poesia. Então, eu te diria que eu tenho me assombra essa possibilidade, sabe, de um dia eu recorrer. Tanto que eu tenho essa opção de não publicar por uma mesma editora. Eu poderia ficar sendo publicado só pela Companhia das Letras, Ricardo, mas não faz sentido na minha cabeça, entende? Eu entraria nessa chave, né? E eu sou muito grato a essa editora, né? Que é minha casa principal, enfim, porque o meu sem dinheiro, mesmo sem dinheiro, comprei um skate novo, ele ia ser colocado de graça na internet. E o Luiz Schwartz, né, que é com certeza o maior empresário do meio editorial brasileiro, né, que tem toda esse tino empresarial, de business mesmo, né, o cara pegou no ar essa informação, né, de que eu ia publicar um livro de graça na internet, e ele me disse, Paulo, eu quero ler o livro. E ele leu o livro e ele disse, poxa, nós vamos publicar. E na época a coleção de poesia eu só publicava dois por ano, era um por semestre. E eles me disseram assim, não, você não só vai ser publicado, como a gente vai fazer o seu livro furar a fila. uhum. Então, você vê que, né, algumas pessoas elas são que são não é só pelo tino, né, pragmático, é porque tem uma sensibilidade rolando aí, interessante esse caso, né? Então você vê que eu lancei pela Aboio, né, que é de uns meninos que estão começando, o Leopoldo, porque me fazia sentido, né, eu ser o segundo autor de uma editora desconhecida que estava começando, de uns meninos que me entrevistaram para uma revista e fez muito sentido. Então, ah, esse verso, né, do poeta Crachá, não estou mandando recado para ninguém, eu estou mandando para mim mesmo, né? Não se torne um político. Ok, seja político na prosa, mas não Uhum. seja político na poesia. E no ano que eu vi de literatura, tem muitas críticas a esse mainstream.
Uma delas, ela vem do fato de eu ter sido jurado de muitos prêmios já, Ricardo. E eu sou o do direito. E Aham. eu sei o quanto os relacionamentos, né, pesam na definição, né, de um corpo de jurados, de juradas. É muito, sabe, você olha a composição dos jurados, você já mais ou menos sabe o que vai acontecer em relação Uhum. ao resultado daquilo ali. Porque não é só um posicionamento estético, são vínculos pessoais que se estabelecem. E muito desses resultados são. Por isso que eu, de modo geral, eu não tenho assim, uma preocupação, sabe? Eu não. Uma preocupação não, é uma escolha política, né? De não. Eu não tenho essa coisa de divulgar, né? Quando eu ganho um prêmio. Eu agradeço, de uma maneira sintética, eu agradeço, posto, deixo um tempo, 24 horas, tiro do ar, né? Então não tem essa coisa nem de mostrar troféu ou estátua, medalha, né? Que é o poeta medalha, né? Tem o poeta crachá e o poeta medalha, né? Me respeitem, porque eu já ganhei o prêmio não sei da onde. Cara, não faz isso. E como tem, né? É, É que a mas, nossa vaidade, ela nos leva para esse lugar, né, Ricardo? Precisa alguém que bata no nosso ombro e diza, olha, tá feio, sabe? Tá feio, né? uhum. Mas você está falando de política e o Luz dos Monstros, ele traz sim, né? Ele traz. Eu separei dois versos aqui. Cristo empina a motoca e acelera. O outro é terrores que perseveram o terror. A própria palavra Brasil, até a palavra pátria, aparece muito nos poemas, né? Muito não, mas aparece em alguns momentos ali no, nos poemas. Como é que você pensou politicamente esse livro? Porque que tem, né? Tem É, essa presença. então, essa coisa da minha escrita ser relacionada a uma escrita política, né? Na própria Amazon, lá, os meus livros de prosa estão lá, né? Escrita temática política. Ahn, cara, né? A Amazon, que é pura luz dos monstros, né? Diga-se, né? Compre de livrarias de calçada, gente. Sim. Compre. Eu sei que quem não mora numa cidade como Porto Alegre, como Curitiba, como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é muito difícil, né, você ter livrarias de calçada. Mas se puderem, se moram em cidades que têm livraria de calçada, comprem. Eu sei que é chato pagar mais, eu sei que é complicado ficar esperando, mas, enfim. Ahn, meu caro. Eu não estou muito preocupado com a política, não, sabe? Quando eu escrevo poesia. É que a política na linguagem, ela acaba entrando, assim, sabe? Nas imagens que eu vou construindo, né? E eu não posso recusar, né? Porque, enfim, aí entra numa questão de honestidade com relação ao que eu estou fazendo. Eu fico meio constrangido, às vezes, de tentar localizar, sabe? Esse ímpeto que me faz, que me leva a escrever, porque uma coisa que me incomoda profundamente, e o ano que eu vi de literatura foi escrito nesse sentido, né? Porque o bom mocismo da literatura brasileira me deu uma cansada, sabe? E aí eu falei, cara, é muito, esse bom mocismo tá me cansando. E depois a coisa dobrou, a aposta dobrou, entende? Porque não foi só a questão do bom mocismo, veio uma chave de redenção, sabe? Veio uma chave que diz assim, ó, eu faço uma poesia engajada, meu posicionamento transborda para minha poesia, sabe? A minha poesia é uma resposta às injustiças do Brasil. Cara, isso é covarde, entende? Mesmo que você faça isso, não sustente que a sua poesia é boa porque ela é engajada. Eu sei que tem pessoas que não é o meu caso, porque embora eu venha de uma família negra e me diga como sendo um homem negro, né? Eu sou lido pelas pessoas como um homem branco, embora eu nunca tenha me visto como um homem branco, né? Como um branco, hétero, com cultura, com dinheiro, com privilégio, assim, sabe? Top da cadeia, né? No topo da pirâmide. Então,
É muito fácil para um sujeito como eu pegar e falar assim, eu faço o que eu quero, entende? Tem pessoas que, pela sua condição, pelo seu fenótipo, pela sua trajetória, né, pela sua condição financeira, pela sua realidade financeira, não consegue escapar desse diálogo, entende? Dessa temática, né, que é o da sua sobrevivência. E fazem poesias maravilhosas. O que eu acho complicado é você pegar, né, isso incomoda muita gente, de certa maneira, quando eu digo isso, porque minha escrita é vista como uma escrita política, né, quando eu pego e digo, não vou usar como argumento de qualidade o fato, né, de eu abordar a questão política, sabe, de uma maneira, né, muito entre aspas, revolucionária, né? O que é revolucionário, né? Eu não quero eu não quero essa chave maniqueísta, né, para justificar o que eu escrevo. Eu simplesmente escrevo e a poesia e a política entra nesse caldo, né? No caso da prosa, de contar boa história, né? E no caso da poesia, das sonoridades, né, que dialogam diretamente com a minha loucura. Eu fico o tempo todo jogando com sonoridades, manipulando sonoridades, Ricardo, porque essa é a única método, esse é o único método que viabiliza eu falar, entendeu? Que quando você é uma pessoa gaga, né, você tem que estar antecipando o tempo todo as palavras que você vai falar, sabe? Porque senão trava. Então você fica escapando delas, entende? De modo geral, os, os títulos dos meus livros são títulos que produzem em mim o efeito da gagueira, sabe? Tem uma junção de palavras que para mim é meio complicado falar sem gaguejar. É interessante isso, né? Talvez a gente acabe buscando isso, né? E eu assisto as minhas gravações aqui, eu também sou muito gago, Paulo, assim, e tenho esse histórico até a adolescência de uma gagueira muito intensa também, quando você É, né, falou, Ricardo, entendeu? e é uma coisa louca, né, porque você conversa com pessoas, porque a gagueira masculina, né, é diferente da gagueira feminina, por uma questão cultural, não é orgânica, como dizem os psicanalistas, é que o homem é mais pressionado, né, nessa coisa, né, do aparecer e não errar, enfim. Mas é impressionante, né, ou você supera isso no início da adolescência, ou você não supera mais, né, é muito É, louco. viu? A gente tinha pensado de você ler alguma poesia aí, algum poema, o que que você acha? Pode ser, meu caro, eu posso ler dois? Opa, quantos quiser. Eu vou ler esse que está na contracapa do livro, que é um poema que eu gosto, mas que está aqui porque outras pessoas disseram que é um poema que faz sentido para elas, pessoas importantes para mim, né? A começar pela Morgana Kretzmann, passando pela minha madrinha de casamento, a Valéria Lamego, lá do Rio de Janeiro, grande acadêmica, né? Grande escritora, né? Jornalista, e outras pessoas. Penso em você cada vez que preciso reaprender a respirar e ter costume. Imaterial em tua coragem, encaro a floresta, a fricção das árvores, o que talvez ainda esteja na fricção das árvores, a transformar o som de um mundo à noite que já não me chega em luz. Maravilha. Depois ainda desse livro da introdução, né, que tem muitas páginas, esse eu peguei aleatoriamente aqui. A luz arrasta em seu deserto a casa que segura os objetos. Verbo sobre o plástico das coisas, o que não retorna para rever. Entre prazos vencidos, um apocalipse, semente insistida. Preciso contar, preciso contar, preciso contar. Sim, em nome patenteado, plástico que não sabe morrer. Maravilha. É, aliás, é um tipo de imagem, essa última, né, que aparece em algumas situações aí, as máquinas que não adoecem, né, o plástico que não sabe morrer. Eu acho que essa dimensão de nos colocar como coisas entre coisas, e às vezes até inferiores às coisas, né, Perfeito. é muito interessante na tua poesia do Luz dos Monstros.
Acho que era isso, Paulo. Maravilha, te agradeço a leitura dos poemas aqui, a interlocução, né? Acho que muito útil a gente conversar com quem escreve. Esse é um interesse que eu tenho de um tempo e que agora eu consegui alguma disponibilidade para fazer. Então, vou deixar. Esse livro tá à venda, né? Eu vou deixar o link dele, mas ele está disponível também para as pessoas baixarem, é isso ou não? Boa pergunta. Não Eu e a sabe? Boio, a gente decidiu colocar esse livro de graça na internet. Ele não pode ser baixado, mas ele Ah, pode ser sim, lido na página da Aboio. excelente, E maravilha. que é, de certa forma, estou realizando o que eu não consegui fazer com o mesmo sem dinheiro, comprei um skate novo, está acontecendo de alguma maneira agora com a Aboio, né? Enfim, tem Uhum, editores que dizem que essa não é uma solução muito inteligente, mas, enfim, não importa, isso não é uma questão minha, que eu posso dizer que me parece uma solução que faz muito sentido para mim. Eu queria agradecer o convite, obrigado pela qualidade das perguntas, obrigado pela generosidade da interlocução. Uh, Sei da sua trajetória, sei da sua importância, acima de tudo, né, como escritor, enfim, como poeta, e acho muito bonito isso, porque a coisa acontece justamente quando a gente se coloca nesse lugar de leitora, de leitor, né, Ricardo? É aí que a gente ganha de verdade. pois é, maravilha, agradeço. Gente, então é isso, maravilha. Conversamos aqui sobre o Luz dos Monstros com o Paulo Scott e até semana que vem aí com mais outro livro. Um abraço.